Olá, paz seja convosco. É uma alegria enorme podermos estar aqui novamente nessa quinta-feira, que é o dia do nosso Instruídos na Palavra. Ficamos aí 2 semanas sem estar gravando devido a alguns probleminhas técnicos aí que nós tivemos, mas com a graça de Deus, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui novamente. Então, como hoje é dia do nosso estudo e temos aí caminhado pela palavra do Senhor, falando de alguns personagens da Bíblia e sobre algumas lições que eles têm nos ensinado para os dias de hoje. E hoje não será diferente. Falaremos sobre mais um personagem que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, e nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 9. Depois nós vamos ler mais alguns, mas aí vou te direcionando aí onde nós devemos ler, ok? Então vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste as suas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou à porta de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Vamos ler até aqui. Um trecho até conhecido por muitos de nós, e vamos ver aqui o Senhor fala ao nosso coração nesse momento. Porque Naamã, ele era um oficial muito conhecido lá na Síria e era o homem de confiança do rei. Mas o que a palavra aqui nos conta é que Naamã encontrou-se doente da lepra. E lepra naquela época era uma enfermidade incurável, não tinha tratamento como nos dias de hoje. E ele não tinha para onde recorrer. E esse homem convivia com essa enfermidade. E aqui a Bíblia fala que ele era um homem muito respeitado, que ele havia lutado contra Israel e a Síria tinha sido vencedora diante da liderança desse oficial, o Naamã. E quando eles atacaram ali o reino de Israel, eles trouxeram muitos prisioneiros. E dentre esses prisioneiros, eles trouxeram uma menina. E quando a Bíblia se refere a menina, não se passa de uma criança aí de 12 anos. Então vamos dizer que o limite da idade dessa menina deveria ser uns 12 anos. E ela vem a ser ali uma serviçal, uma escrava, né, que foi levada cativa para servir a esposa de Naamã. Mas vamos observar aqui uma coisa que nos chama atenção. Antes de nós falarmos aqui mais de Naamã, vamos falar um pouquinho dessa menina. Ela foi trazida, sequestrada, arrancada aí da sua família para um outro país. E essa menina agora se encontra ali trabalhando. Um trabalho, vamos dizer, um trabalho infantil, que hoje em dia é crime, naquela época não era. E a menina ali, uma criança, trabalhando de serviçal ali na casa de Naamã para servir a esposa dele. Mas nós observamos que essa menina ouve que o seu patrão está com essa enfermidade. E ela não se priva da informação que ela tem, daquilo que ela conhece, que há um Deus em Israel, que havia um profeta grandemente usado por Deus em Israel e que poderia curar o seu patrão, o homem que a trouxe como escrava.
E a Bíblia nos ensina sobre o coração das crianças, né? Até Jesus fala que nós devemos ser como crianças para entrarmos no reino dos céus, porque eles têm uma pureza, eles têm um coração tão perdoador, um coração que perdoa imediatamente. Às vezes nós vemos as crianças aí, elas discutem, elas brigam no meio de uma brincadeira, daqui a pouco tá tudo certo. E aqui nós vemos uma menina que foi arrancada da sua família, querendo ajudar aquele que a tirou da sua família e a trouxe como escrava. E ela não guardou essa informação para ela, não. Ela realmente trouxe essa informação, falando ali para a mulher de Naamã que havia um profeta em Israel que ele poderia estar entrando em contato naquela nação que ele lutou contra, ele poderia estar lá e ele seria curado. Ela perdoou aquele patrão, aquele homem, servindo ele, mesmo talvez ali em meio à dor, da saudade da família, talvez às vezes até o sentimento de abandono, porque conhecia o Deus de Israel, e às vezes nós mesmos fazemos tantas perguntas como quando acontecem coisas ruins conosco, né? Onde estava Deus? Por que Deus permitiu? E quando nós olhamos para a vida dessa menina, nós não vemos uma menina que talvez tenha questionado esse tipo de coisa, mesmo conhecendo a Deus. E realmente ela conhecia, porque ela não questionou, pelo contrário, ela sabia o que Deus era capaz de fazer pela vida daquele homem que um dia roubou coisas tão importantes dela. Ela não olhou para aquilo que ela perdeu, mas ela olhou para aquilo que realmente ela tinha dentro dela, que era o Deus de Israel, que era o Deus da vida dela. E ela passa essa informação e ali Naamã fica sabendo, né? Com certeza a esposa falou, olha, a nossa serviçal, a nossa escrava, não sabemos quais os termos que eles usavam, né? Mas essa menina, ela nos passou a informação que se você for até Israel, você pode ser curado dessa lepra. E ali ele vai até o rei, passa essa informação, e o rei, acho que naquele momento ele não compreendeu muito bem que era o profeta, que a menina fala sobre o profeta que está lá em Israel, na cidade de Samaria, mas ele envia ao rei alguns presentes e uma carta pedindo para que o rei cure a Naamã. Mas não era o rei que queria curar, não era o rei, mas Naamã segue até o rei bate aquela indignação, será que ele acha que eu sou Deus? Me pedindo para curar esse homem, e ali ele fica indignado, ele rasga suas vestes, e o profeta de Israel, Eliseu, fica sabendo dessa situação, e ele fala, traga-o até a mim, porque eles vão saber que há profeta em Israel, e o profeta em Israel, o profeta do Deus vivo, porque Eliseu não teria condição nenhuma de fazer nada se não fosse o poder de Deus na vida dele, e realmente era o poder de Deus que agia em Eliseu. A porção dobrada que ele recebeu ali quando Elias partiu realmente agia na vida de Eliseu de uma forma muito forte. Então, aqui na sequência, ali no versículo 9, fala que Naamã foi até Eliseu, e quando ele chega lá, Eliseu não vem receber ele na porta, não vem fazer as honrarias para um comandante dos exércitos da Síria, não, ele só manda um recado ali pelo seu secretário, avisando do que ele deveria fazer, porque Eliseu já sabia tudo o que estava acontecendo. Então, ele pede para que Naamã vá até o rio Jordão, mergulhe 7 vezes e seria curado. E nisso, Naamã fica indignado, porque, pelo que entendemos aqui, o rio Jordão não era o rio mais limpo ali de Israel. E Naamã sabia disso. E ele fica indignado, que teria outros 2 rios ali que eram tão melhores, por que não mandou ele para esses outros rios? Mas a ordem tinha sido dada. A cura já estava sendo decretada sobre a vida de Naamã, mas observe que ele tinha que fazer algo. Deus já havia feito a parte dele, enviando ali a palavra através do profeta, mas ele tinha que fazer algo que só ele poderia fazer. E quantas vezes o Senhor nos direciona, e até com instruções que são simples, mas às vezes são instruções que para nós parece absurda, que nós não queremos cumprir porque não é da forma como nós queríamos. Mas nós temos que ficar atentos porque Deus, ele não age conforme as nossas emoções.
Aquilo que nos abala não abala Deus. Deus não se aflige com aquilo que está nos afligindo, pelo contrário, ele tem a resposta a todas as coisas. E mesmo Naamã ali indignado, se ele fosse pelas emoções dele, provavelmente ele iria embora sem a cura. Mas acontece ali que os oficiais que estavam ali com ele, do exército da Síria, o pessoal, a equipe que andava mais próxima ali dele, falou assim, fala, meu pai, Naamã, vai, obedece. Se ele tivesse te pedido uma coisa até mais difícil, com certeza você faria. O que custa você ir lá e mergulhar 7 vezes? Já viemos até aqui, né? E aí o pessoal argumenta com ele, ele decide obedecer. E ali no versículo 14, fala assim: assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Olha o que a obediência, mesmo contrariado, olha o que a obediência traz à vida de Naamã. Depois de muito tempo ali com uma lepra, ali corroendo a sua pele, acabando com a aparência da sua pele, porque é isso que a lepra faz. Estava ali destruindo a aparência daquele homem. De repente, quando ele é curado, que ele mergulha 7 vezes, imagine você. Não foi na primeira, era 7 vezes. Provavelmente ele só viu a cura mesmo na 7ª vez. E aqui nós vemos uma lição de perseverança, porque provavelmente ele mergulhou naquele rio que não era tão limpo aos olhos dele, mas havia algo de especial naquele rio, porque o profeta pediu para que ele fosse lá, né? E ele mergulha a primeira vez, imagine você mergulhando a primeira vez e saindo, olhando a pele e nada. Mergulhando a segunda vez, olha de novo a pele, nada. Terceira, quarta, quinta, talvez a 6ª vez ele olha a pele dele e tudo do mesmo jeito. Imagine você o coração daquele homem, tá chegando a última vez e nada, né? Tô achando que esse profeta aí pode ter me enganado. Não sabemos o que passava-se dentro do coração e da cabeça de Naamã nesse momento, mas o que nós sabemos é que ele mergulhou a 7ª vez também. E depois da 7ª vez, esse homem levanta completamente curado. A Bíblia fala que a pele dele parecia a pele de um menino, de uma criança. Uma pele limpa, uma pele purificada, uma pele bonita, coisa que ele já não via há muito tempo na aparência dele. E é isso que Deus faz. Deus não faz nada pela metade, principalmente quando nós obedecemos ao Senhor. E a palavra nos dá tantas instruções de bênçãos após a nossa atitude de obediência. E com Naamã foi assim. Então, tem a parte de Deus sim, e a parte de Deus homem nenhum pode fazer. E realmente Deus faz, Deus sempre cumpre com a sua palavra, com as suas promessas, mas aquilo que Ele nos pede, cabe a nós obedecermos da forma como o Senhor tem nos pedido. Então não resista quando o Senhor der uma instrução, porque às vezes nós pedimos oração, nós pedimos um conselho, e as pessoas, né, homens de Deus, mulheres de Deus, nos dão instruções. Nós ficamos na dúvida, às vezes ficamos com medo, às vezes não queremos obedecer porque aquilo vai contra algumas coisas da nossa própria razão. Mas nós vemos aqui que realmente Deus nem sempre vai nos pedir coisas, nem sempre não, eu digo em todas as vezes, Deus nunca vai nos pedir coisas que sejam fáceis para nós, que sejam de acordo com aquilo que nós estamos pensando. Mas o Senhor vai nos pedir aquilo que Ele sabe muitas vezes que nos desafia. E nós temos uma outra passagem que nos faz lembrar disso, o próprio Jesus, quando Ele chama Pedro para ser o seu discípulo. Pedro ali, depois de passar uma noite toda, ele e o seu irmão André, passando ali pelo mar e pescando e nada. E pelo que nós entendemos, aqueles homens estavam em dificuldade para ele estar ali daquela forma, muito chateado por ter passado a noite toda pescando. Com certeza tinham suas dificuldades financeiras, coisas para saldar, e eles viviam da pesca. E quando eles tentam ali passar a noite toda para ver se conseguem alguma coisa, não conseguem nada. E depois aparece Jesus pregando na praia e pede para ele o barco emprestado, e depois ali de uma conversa fala para Simão Pedro, vai mais adiante e lance a sua rede. E Pedro fica indignado, poxa vida, passei a noite inteira pescando, eu já sou pescador de muitos anos e o Senhor aí me pede para mim ir lá durante o dia,
sabendo que a madrugada era o horário que mais teria peixes, mas nem na madrugada teve. E Jesus pede algo além para Pedro, algo que ele já sabia que aos olhos dele não ia dar em nada. Mas o que Pedro faz? Pedro decide obedecer. E nessa obediência de Pedro nós vemos que ele teve a maior pescaria da vida dele. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra do Senhor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à frustração. Ele obedeceu a ordem de Jesus sobre a vida dele e ele teve uma grande colheita ali dos peixes. E isso com certeza pagou as dívidas dele, tudo aquilo que ele precisava foi suprido mediante a obediência à palavra do Senhor. E com Naamã foi assim. Então nós vamos ver vários episódios aqui na palavra de pessoas que receberam uma palavra de ordem, uma palavra de socorro mesmo, mas ao mesmo tempo para ela não era uma palavra de socorro. Era uma ordem absurda. Mas pelo fato de terem obedecido, tiveram as suas vidas transformadas, tiveram a situação que causava tristeza ao coração deles totalmente transformada. E é assim que o Senhor trabalha na nossa vida. Muitas vezes Ele vai nos pedir coisas que aos nossos olhos são absurdos, mas mediante a nossa perseverança em obedecer a Deus, em obedecer a palavra do Senhor, tudo isso pode ser mudado com certeza. A perseverança de Naamã trouxe a cura para a pele dele. E vamos mais adiante, ali no 15, diz assim: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Aqui agora já depois do Jordão, aí eles chegam diante do profeta e Naamã diz: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. E ali ele quer agradecer o profeta, entregando presentes, e claro que Eliseu não aceita, porque ele sabia que aquilo que aconteceu na vida de Naamã não era nada dele, mas era o poder de Deus agindo. E não existe nada que pague aquilo que Deus faz por nós. E o reconhecimento de Naamã diante daquela cura, ele soube que não foi nada, porque a Síria ela tinha os seus deuses. E durante muitos anos ele serviu aos deuses da Síria, mas aqui ele nunca foi curado diante disso. Mas aqui ele vê que o Deus que o profeta Eliseu servia, o Deus de Israel, era o verdadeiro Deus, aquele que pôde curar algo que era incurável. E é isso que Deus faz. Aquilo que é impossível, o Senhor torna possível. Aquilo que é incurável, o Senhor torna curável. Aquilo que está morto, o Senhor traz a vida. Esse é o nosso Deus. E ali adiante ele fala que, ali no versículo 18, mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar ao templo, aqui ele está falando do rei, porque ele está voltando para a Síria. Ele fala que quando o rei vai ao templo, ele iria adorar no templo de Rimon, que era o Deus deles. Eu também tenho que me ajoelhar por eles, pois ele se apoia no meu braço, que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Então aqui nós vemos que Naamã decide, a partir de agora, servir o Deus de Israel. Mas ali numa atitude de humildade mesmo, eu acho isso lindo. Ele explica a Eliseu: olha, a partir de agora eu reconheço que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Mas eu vou ter que voltar para a Síria e sou eu que dou suporte ao rei, principalmente quando ele vai adorar ao Deus dele, lá no templo de Rimon. E por ele se apoiar em mim, eu tenho que ajoelhar junto. Mas observe aqui uma coisa. Ele já explica a Eliseu algo que ele vai ter que fazer, que ele iria se prostrar humanamente falando. Mas o coração dele estaria voltado para o Deus de Israel. O coração dele não estaria se prostrando diante das aparências humanas. Ele iria se prostrar não para enganar o rei, agora eu vou ter que enganar o rei que eu sirvo a esse, mas o Senhor sabe que no meu coração não. Ele mostra aqui que ele iria continuar servindo aquele rei. E às vezes nós estamos em lugares, em trabalhos, faculdades, escolas, em que nós estamos ali com muitas pessoas e nós ajudamos essas pessoas sim, mas nós não agimos como elas. Nós damos o suporte para elas, nós ajudamos elas, mas não agimos como elas. E Naamã ele mostra isso para Eliseu: eu vou voltar, eu vou continuar o meu trabalho, eu vou continuar a minha vida, mas o meu coração pertence ao Deus de Israel. Estarei prostrado para ajudar aquele homem que precisa da minha ajuda na hora de se ajoelhar naquele lugar. Mas o meu coração
estará prostrado diante do Deus de Israel, e Deus sabia disso. Entanto que Eliseu não repreende, ele não fala nada, só fala, vá em paz, porque Eliseu sabia do coração daquele homem e Deus também. Então nós vemos aqui uma história fantástica de alguém que buscou ajuda no lugar certo, precisou ser obediente, precisou ser perseverante, e houve ali um reconhecimento em servir a Deus, por causa daquilo que Deus tinha feito, sim. Mas agora, mais do que saber o que o Deus de Israel era capaz, ele sabia quem era o Deus de Israel, e ele passa a servi-lo também. Olha que história maravilhosa que hoje o Senhor nos ensina, que em Deus há vida, que em Deus há cura, que em Deus há libertação, que em Deus há o amor verdadeiro, que em Deus há tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Esse é o nosso Instruídos na Palavra de hoje. Eu espero que tenha sido bênção para você, porque foi bênção para mim, de uma forma muito especial. Que o Senhor te abençoe. Essa é a comunidade cristã Éden. Todas as quintas-feiras nós temos o Instruído na Palavra, às 20 horas, presencialmente, e também aqui no nosso canal no YouTube. E temos também o nosso culto de encontro com Deus aos domingos, para você que é de Campo Mourão. Nós sempre estamos postando o endereço onde nós nos reunimos, e às 19h30. E para você que não é, nós sempre estaremos continuando aí postando a nossa mensagem no domingo também às 19h30, para estar abençoando a tua vida. E temos aí a nossa página no Instagram, @Comunidade Cristã Éden, e no Facebook também. Então fique à vontade para compartilhar essa palavra, se ela tem sido bênção para você. E siga a nossa página, temos postado ali diariamente uma palavra de bênção para estar abençoando o seu coração. Amém? Eu agradeço ao Senhor pela tua vida, agradeço ao Senhor pela comunidade cristã Éden, que nos dá essa oportunidade de estarmos compartilhando a palavra do Senhor e recebendo mais do Senhor a cada dia. Amém? Que a graça do Senhor nosso Deus e o grande amor do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Amém?